livro surgiu de uma demanda, né, do próprio laboratório da gente produzir material bibliográfico para discutir algumas teorias sobre geografia e fotografia, essa relação, né? Então, diante de uma necessidade, digamos assim, acadêmica, nós conversando, né, com os organizadores, o professor Dante e o professor Everaldo, e com a contribuição de outros autores, nós construímos uma ideia, uma concepção e tentamos então organizar esse material como um primeiro material teórico para essa abordagem, discutindo a teoria geográfica, um pouco da teoria geográfica com um pouco da teoria fotográfica, do que é a imagem, do processo de criação, né, de imagem e utilização das imagens como recurso acadêmico para a área de geografia. Então a concepção inicial do livro, ela busca estreitar essa relação entre a geografia e a fotografia. Do ponto de vista aplicado, se nós olharmos as monografias de graduação em geografia, as dissertações de mestrado em geografia e as teses de doutorados em geografia no Brasil, você vai se deparar com um volume significativo de imagens inseridas nesses trabalhos. E uma boa parte dessas imagens são fotografias, que são utilizadas para diferentes objetivos. Por outro lado, você tem ainda todo o material didático, né, pedagógico, didático, utilizado para a educação geográfica, o ensino de geografia, né, a geografia escolar. Essa primeira abordagem da utilização em grande escala da fotografia nos materiais geográficos já desperta uma necessidade, no nosso entendimento, de discutir com mais ênfase a relação entre essas duas áreas do conhecimento, a fotografia e a geografia. Eu tenho certeza de que esse material é um primeiro ensaio, né? Bastante limitado ainda, né? Na verdade, a gente inclusive chama isso, né, de primeiros apontamentos, alguma coisa assim, para um debate que a gente precisa construir com muito mais ênfase, porque não nos, entre aspas, né, mas não nos interessaria, não nos interessa efetivamente, num primeiro momento, a qualidade meramente estética da fotografia, como a fotografia de arte, trabalho e tudo mais, mas muito mais com a abordagem de diálogo, né, da imagem com o texto geográfico, do texto geográfico com essa imagem, no cenário acadêmico, né, científico inclusive. Então esse é o grande papel, acho, de aproximar essas áreas com esse olhar, né, com essa abordagem teórica e conceitual, metodológica inclusive, de você olhar para a fotografia como uma informação importante de conhecimento geográfico, ou para ser aplicada como conhecimento geográfico. É um primeiro produto, né? É um primeiro produto teórico, é uma primeira abordagem, é uma aproximação necessária. Na construção desse material, a gente foi em busca, né, de outros trabalhos. A gente tem trabalhos, artigos científicos publicados no Brasil, algumas monografias, algumas dissertações que se aproximam disso, né? Mas nós não tínhamos e não temos ainda um material acadêmico mais consistente. Então, o primeiro passo foi dado, ou seja, abrir uma discussão envolvendo a geografia e a fotografia, né? Qual é a relação entre essas duas áreas? Como que a gente vai tratar disso? Como que a geografia vai se apropriar dessa fotografia? Como que a fotografia pode contribuir? Como que a fotografia pode ser trabalhada? Então, para os interessados, é um primeiro produto, é uma primeira abordagem, né? Não é um material definitivo, muito pelo contrário, é muito mais talvez um material de provocação que possa gerar, né, nos interessados ou despertar nessas pessoas uma busca, né, por trabalhar com esse tema. A gente tem tido respostas muito interessantes assim de quem tem usado o material, né?
fotógrafos, geógrafos que começaram a ler e a ampliar a discussão envolvendo esse tema. Então, aos interessados do tema, é uma primeira leitura, né? É a porta de entrada, digamos, com bastante timidez, eu diria, sendo bastante modesto, né? Mas é o primeiro produto. A gente não tem nenhum produto desses com essa especificidade no Brasil. Esse é o primeiro, efetivamente, publicado. Para você ter ideia, o livro mais próximo disso que nós tivemos conhecimento, né, e foi um objeto da minha pesquisa para a construção do texto que eu escrevi, daquilo que eu venho tentando escrever com esse tema, é um livro publicado na Itália, em 1970, de um geógrafo italiano que se preocupou com esse tema. Tanto é que a gente foi buscar esse material e tal, foi em busca disso, e nesse livro a gente trouxe, inclusive, um texto de uma professora da Universidade de Pádua, a professora Tânia, que, né, tem uma contribuição importantíssima aqui, porque ela tem uma certa relação com esse autor, né, de leitura e tudo mais. Então, veja que não é um tema, apesar de ter, né, alguns pesquisadores, eu faço um pouco desse resgate nesse texto do meu capítulo aqui no livro especificamente. Na Inglaterra tem uma professora trabalhando com isso, né? Nos Estados Unidos tem alguns, mas muito assim ainda numa perspectiva cultural. Aqui talvez a nossa preocupação seja muito mais metodológica em primeiro momento, do que levar para a geografia da cultura como se fosse um experimento. Mas então acho que os interessados têm um produto de provocação, né? De provocar, tentar criar pesquisas novas, né? Por aí.